Salve sexto ano! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Professor Leandro falando aqui, Colégio Dominique Ubatuba. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência ao assunto potenciação, né? Na aula anterior nós falamos em linhas gerais a definição de potenciação, tá? Nomenclatura de potenciação e como resolver, né? Agora nós vamos entender alguns conceitos que a gente vai associar a potenciação com elementos geométricos, né? Você vai ver o porquê quando o número tem o expoente 2 é chamado de a ao quadrado. A gente fala que está a ao quadrado, por exemplo. A gente fala assim que 2, agora assim, por exemplo, 2, base 2, o expoente 2, a gente fala que é 2 ao quadrado, né? Enquanto que a gente fala um número que tem base, uma potenciação que tem base 2 e expoente 3, a gente fala que é 2 ao cubo. Eu vou explicar como a origem, né, desses termos, né? Expoente 2 a gente fala que o número está elevado ao quadrado, e quando o número tem o expoente 3 a gente fala que esse número está elevado ao cubo. Eu vou explicar a origem desses termos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar, né, quando uma potenciação tem expoente valendo 2, tá? Observe essa sequência de quadrados aqui, que tem essa malha quadriculada, né? Tem esse espaço aqui todo quadriculado, né, que é uma malha, né? E você tem a seguinte sequência aqui. Eu tenho um primeiro quadrado aqui, né, que é um quadrado de lado. A altura vale um quadradinho, né? E a largura vale 1. Beleza? O segundo quadrado da sequência, olha só o que aconteceu, ó. Eu tenho 2 quadrados de largura, né? Por 2 quadrados de altura, né? Então aí você vai perguntar, quantos quadrados eu tenho aqui no segundo quadrado? 2, 3, 4, né? E como vocês viram lá na multiplicação, que você pode fazer uma multiplicação através de uma organização retangular de elementos. Então eu estou organizando esses quadrados aqui como se fosse um retângulo. Pessoal, não se esqueça que quadrado, tá, é um retângulo onde todos os seus lados são iguais. Então eu tenho um quadrado de 2 de largura por 2 de altura. Então, consequentemente, 2 vezes 2, eu tenho 4 quadrados nesse segundo conjunto de quadrados. No terceiro, olha só o que vai acontecer. Eu tenho 2, 3 quadrados de base por 2, 3 quadrados de altura, né? Aí eu quero saber quantos quadrados tem dentro desse terceiro quadradão aqui, né? Terceiro conjunto de quadrados. Se você for contar na raça, você vai ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados. Ou, como nós vimos na multiplicação, né? A gente pode falar que tem 3 quadrados de base, ou de largura, vezes 3 quadrados de altura, eu vou ter 9 quadrados dentro desse terceiro quadrado azul aqui. 9 quadradinhos dentro do quadradão, tá? Pause o vídeo, utilizando essa mesma lógica, tá? Tentem desenhar o quarto quadrado, beleza? Dá uma pausa, continue utilizando essa mesma lógica de elemento, da sequência, tá? E quando conseguir, volta a assistir o vídeo, beleza? E aí, pessoal, conseguiram fazer? Então vamos pensar aqui, né? No quarto quadrado. Então você vai ter 2, 3, 4 quadradinhos de altura por 2, 3, 4 quadradinhos de base, de largura, né? Então você vai fazer
quantos quadradinhos tem dentro desse 4 quadrado maior, né? Você pode contar ou mais fácil, né? Você pode fazer multiplicação de 4 vezes 4 é igual a 16, tá? Então você pode, pessoal, quando a gente pega uma multiplicação de dois fatores iguais, nós tratamos como se fosse a quantidade, a área, a superfície dessa figura. O número de quadradinhos de 1 por 1, de lados 1 por 1, que tem dentro do quadradão maior. Né? Então aqui nesse quarto quadradão, ele tem 16 quadrados menores contidos no quadrado maior. Né? Então o item B da página 7, ele fala assim, de quantos quadradinhos seria composto o quinto quadrado? Então eu tenho o primeiro quadrado tem 1, o segundo quadrado tem 4, o terceiro quadrado tem 9, o quarto quadrado tem 16. Se eu fosse desenhar mais um quadrado, seguida a sequência, né? Seria de 5 de base por 5 de altura. Então seria 5 vezes 5, né? Que é igual a 25. Beleza? O item C. Complete a tabela com o total de quadradinhos de cada figura por meio de uma multiplicação, por meio de uma potenciação e por meio de potência, tá? Então eu vou explicar aqui para vocês como vocês devem fazer. Eu vou fazer e depois, na sequência, vocês pausam o vídeo e tentem fazer por conta de vocês, tá, gente? Opa, só peraí que escapou aqui. Então, o que vocês têm que fazer, tá? Você tem o primeiro quadrado, o segundo quadrado, o primeiro quadrado, o segundo quadrado, o terceiro quadrado, o quarto quadrado até o sétimo, né? Então, o primeiro quadrado, como é que foi? Você formou por 1 quadrado de base por 1 de altura, que é uma multiplicação de fatores iguais. Então, ficou 1 vezes 1. Como eu represento essa multiplicação, esse 1 vezes 1, na forma de potenciação, né? É o número 1 elevado ao quadrado. Por quê? São dois fatores, né? Dois fatores. A potência é o resultado, né? É o total de quadradinhos que tem dentro do quadradão. Dos quadradões, no caso, né? Então, no primeiro quadrado, nós vimos que tinha apenas um quadrado. Então, pausem de novo o vídeo, tá? E tentem fazer os itens C, conforme eu fiz aqui o modelo, e o D também, tá? O item D, como vocês vão fazer? Vocês vão multiplicando, né? Porque aqui foi 1 vezes 1, 2 vezes 2, né? Aí você acha o resultado, né? E vai fazendo de forma que você chegue ao número 144, tá bom? Então pausa o vídeo e tente fazer. Daqui a pouco você retorna. E aí, meninos, conseguiram? Vamos tentar resolver aqui rapidinho aqui. O segundo quadrado era o 2 quadrados de base por 2 de altura. Então vai ser 2. Se for representar uma multiplicação, né? 2 vezes 2. Para representar a potenciação do segundo quadrado, é o número 2, que é a base, elevado ao quadrado, porque repete duas vezes. O resultado, né? 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado é igual a 4. Beleza? O terceiro quadrado, ele tem 3 quadrados de base por 3 quadrados de altura. Né? Então, se eu for representar isso na forma de potenciação, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, você já sabe que é igual a 9. O quarto quadrado, que nós vimos, que eu desenhei. 4 vezes 4 é o formato da multiplicação de fatores iguais. Se for representar em potenciação, 4 ao quadrado, que é igual a 16, né? Que 4 vezes 4 dá 16, conforme você sabe na tabuada. O quinto quadrado é o 5 por 5, 5 vezes 5, que é igual a 5 ao quadrado. Conforme nós fizemos no item B, deu 25. Né? O sexto quadrado, multiplicação de fatores iguais. 6 vezes 6. Se eu for representar em potenciação, 6 ao quadrado,
que é igual a 6 vezes 6, 36. Beleza? O sétimo quadrado, que são 7 quadrados de altura por 7 de base, né? Então vai ser igual a 7 vezes 7, que é igual a 7 ao quadrado. E você já sabe que 7 ao quadrado é igual a 49. Beleza? Então eu fiz todas as multiplicações até o sétimo quadrado. Aí o entender ele pergunta, qual que é a posição do quadrado cujo resultado de uma potência, né? De uma potenciação é 144. Então, você vai ter que continuar fazendo as contas. Tá? Então, se eu fiz, o primeiro deu 1, o segundo deu 4, o terceiro deu 9, o quarto deu 16, o quinto deu 25, o sexto deu 36, o sétimo deu 49, você continua, né? 8 vezes 8 é igual a 64. É o oitavo, né? Oitavo quadrado. O nono quadrado é o 9 vezes 9, que é igual a 81. O décimo, 10 vezes 10, que é igual a 100. O décimo primeiro quadrado vai dar 11 vezes 11, que é igual a 121. O décimo segundo, 12 vezes 12. 12 vezes 12, galera, é a mesma coisa que 12 vezes 10 mais 2. Né? Eu estou fazendo de cabeça aqui, tá, gente? 12 vezes 10, aplica de chuveirinho, né? 12 vezes 10 dá 120. 120 mais 12 vezes 2, 2 vezes 2 dá 24. Então vai ser igual a 120 mais 24, que é igual a 144. Ó, eu achei. Então, a posição do quadrado cuja potência, cujo total de quadradinhos dá 144 quadradinhos é o 12º quadrado maior. Pessoal, para quem não entendeu como é que eu fiz essa multiplicação, tá? Tem que voltar lá na aula de multiplicação de propriedades, tá? Eu resolvi isso aqui de cabeça, tá, gente? Se vocês quisessem montar dessa forma aqui, ó, 12 vezes 12 e fazer na raça, não tem problema, tá? Pode fazer, beleza? E se você não entendeu essa parte aqui, ou você retorna à aula de multiplicação, propriedades da multiplicação lá da apostila 1, tá? Ou fala comigo. Tudo bem? Pessoal, só um detalhe, tá? Esses resultados de uma multiplicação de dois fatores iguais, então, ou seja, a potenciação de um número elevado ao quadrado, então todos os resultados aqui, o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81, o 100, o 121, o 144. Dá para continuar, né? Você pode fazer o 13 vezes 13, que é igual a 169 e vai embora, né? Essa sequência de números, tá? São chamados de números quadrados perfeitos, tá, gente? Números quadrados perfeitos, tá? Vocês têm que saber quais são esses números, tá? Porque depois a gente vai entrar em raiz quadrada. Então você tem que saber quanto é 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, né? Porque você vai precisar disso na hora de efetuar a operação inversa, que a raiz quadrada é o contrário da potenciação. Tá bom? Então o que é importante saber? Mas isso eu vou falar quando chegar em raiz quadrada. O importante por enquanto é saber que os resultados de uma multiplicação de dois fatores iguais são chamados de números quadrados perfeitos. Aí eles vão perguntar para mim, pô, professor, como assim dois fatores iguais? Fatores é cada número que compõe uma multiplicação, né? Então aqui, por exemplo, no primeiro quadrado tinha uma multiplicação 1 vezes 1. É o número 1 sendo multiplicado duas vezes. 2 vezes 2 é o número 2 sendo multiplicado duas vezes. E assim por diante. Aí eu parei no 13 vezes 13. Mas continua 14 vezes 14, 15 vezes 15, até o infinito. Tá? Então, esses números que aparecem a partir de uma multiplicação de dois fatores iguais, tá, são chamados de números quadrados perfeitos. O nome quadrado, né, ele se dá de acordo com essa explicação que eu acabei de falar aqui. Beleza? Virando a página,
Na página seguinte tem a explicação por que um número elevado à terceira potência, né? Por exemplo, 3 elevado à terceira potência. Por que um número elevado à terceira potência a gente fala que está elevado ao cubo? Aqui, por exemplo, eu estou dando um exemplo que é 3 elevado ao cubo. Que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Tá bom? Vou explicar já. Vou só dar um zoom aqui. Só um minutinho. Agora, pessoal, lá vem a explicação geométrica, né? Porque todo número que tem o 3 do expoente é chamado de ao cubo. Beleza? Primeiro, eu tenho o primeiro cubo. Pessoal, o que é um cubo mesmo, tá? É uma figura que tem 3 dimensões, 3 medidas, né? Que é de largura, profundidade e altura, tá? Enquanto isso no quadrado ele não tinha profundidade, era só altura e largura. Beleza? Então no primeiro cubo, no cubo número 1, tá? Nessa malha que de vários triângulos, né, que o pessoal chama de malha isométrica, tá? Isométrica. Pessoal, se for traduzir o que é isométrica, né? Iso vem do grego igual, métrica, medida. É uma malha de triângulos de mesma medida, tá? Então todos esses triângulos ele tem lado igual a um lado do cubo 1. Então, aqui no primeiro cubo mede 1 quadrado de largura por 1 de profundidade por 1 de largura, tá? Então, galera, peço desculpas aqui, eu tive uma pequena interrupção, mas beleza, voltando aqui. Então, na malha isométrica, tá? Cada lado é formado por triângulos, tá? Cujo cada lado do triângulo tem a medida de um cubo de medida 1. Pode ser 1 centímetro, 1 milímetro, não importa. O cubo, gente, só para lembrar, tá? O cubo, ele tem as 3 dimensões, largura, profundidade e altura com a mesma medida. Tá? Então, vocês podem perceber que no primeiro cubo, ó, eu tenho apenas um cubo, né? No segundo cubo maior, o que aconteceu? Vocês têm, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 cubos embaixo e 1, 2, 3, 4 cubos em cima, né? Então vai dar quanto? Então eu tenho uma medida de 2 aqui, ó. Aqui mede, ó, 1, 2, né? Então eu tenho um cubo aqui, um aqui, um aqui de profundidade. E de altura eu tenho um cubo, 2 cubos de altura. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 2 ao cubo, que é igual a 8. Tá? No caso do terceiro, eu tenho um cubo, 2 cubos, 3 cubos de largura por 1 cubo, 2 cubos, 3 cubos de profundidade por 1, 2, 3 de altura. Então, para saber quantos cubos pequenos que eu tenho no maiorzão aqui, eu tenho que fazer 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Então, eu tenho 27 cubos pequenos dentro desse cubo grandão. Pessoal, pausa o vídeo e tentem fazer a mesma coisa com o quarto cubo da sequência. Beleza? Desenhem o quarto cubo e tentem calcular quantos cubinhos tem desse cubo maior. Beleza, depois de desenhar mais ou menos de forma decente aqui, quantos cubos pequenininhos tem dentro desse cubo maior, né? Então eu tenho, ó, lados de largura, tenho um quadradinho de largura, 1 por 1 por 1 por 1. Então eu tenho 4 quadradinhos de
largura, 1, 2, 3, 4 de profundidade, por 1, 2, 3, 4 quadradinhos de altura, né? Lembrando, galera, que ó, eu tenho um cubo pequenininho aqui, ó. Eu quero saber quantos cubos pequenininhos tem dentro desse cubo maior, né? Então é só fazer o produto de 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, tá? Então, pessoal, para você saber qual é a sequência dos números elevado à terceira potência, né? O que vocês têm que fazer? Tem que pegar o primeiro quadrado, multiplica 1 vezes 1 vezes 1. O segundo cubo, desculpa, 2 vezes 2 vezes 2. Deu 8. O terceiro, 3 vezes 3 vezes 3. E assim por diante. Beleza? Então, pessoal, seguindo essa linha de raciocínio, faça os exemplos que se pedem na página 8. Tá? O item A nós já fizemos, né, que é desenhar o quarto cubo. Nós já desenhamos, né, que é 4 vezes 4 vezes 4, que deu 64. Beleza? O item B. Quantos cubinhos formam o quinto cubo dessa sequência? Se fosse desenhar mais um cubo, né? Aí teria 5 quadradinhos de largura por 5 de profundidade por 5 de altura, né? Aí você faz a multiplicação aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, o quinto cubo dessa sequência teriam 125 cubinhos, tá? Então, seguindo essa lógica, tá, pessoal? Complete o que se pede nesse quadro aqui, né? Então, vou dar um exemplo aqui. O primeiro cubo, ele pede a multiplicação de fatores iguais. Então, no primeiro cubo era 1 vezes 1 vezes 1, né? Aí eu vou representar essa multiplicação aqui numa forma de potenciação. Quem que é o número que está se repetindo? É o número 1. Quantas vezes? 3 vezes. Então 3 é o expoente e 1 é a base. E a potência, que é o resultado, né? É o número de cubinhos. Então, quantos cubinhos eu tenho? 1. Então, pause o vídeo e, seguindo essa lógica, tá? Preencham o restante da tabela, tá? E tentem fazer o item D, tá? E tentem fazer o item D. Qual a posição do cubo de potência igual a 1000? Qual o cubo maior que tem 1000 quadradinhos, tá? 1000 cubinhos, desculpa. Beleza? Então pausa o vídeo, quando terminar, retorna. E aí, conseguiram fazer? Vamos lá. O segundo quadrado, então vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Se eu for representar isso em forma de potenciação, qual que é o número que se repete? É o 2. Quantas vezes? 3 vezes. Qual que é o resultado? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Acabamos de fazer. O terceiro 3 cubinhos vezes 3 cubinhos vezes 3 cubinhos. Né? Se for representar em forma de potenciação, 3 elevado à terceira, 3 ao cubo. 3 ao cubo nós vimos que é igual a 27. Né? O quarto cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Nós vimos que a potenciação, né, se eu for representar essa multiplicação, a quarta multiplicação em forma de potência é 4 elevado à terceira, 4 ao cubo. Resultado, 64. O quinto cubo, 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 ao cubo, que é igual a 125. O sexto cubo, 6 vezes 6 vezes 6. Se for representar essa multiplicação em forma de potenciação, é 6 elevado à terceira, 6 ao cubo. 6 ao cubo, gente, se for resolver, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Beleza? E o sétimo cubo é 7 vezes 7 vezes 7, que é igual 7 ao cubo, que é igual a 343. Beleza? Aí eu entendi. Qual a posição do cubo de potência igual a 1000? Então,
qual quadrado, qual cubo maior que tem 1000 cubinhos, né? Pela sequência. Então o que vocês devem fazer, né, meninos e meninas do sexto ano? Você vai continuar multiplicando porque até o sétimo você já fez. O oitavo cubo. O oitavo vai ser 8 vezes 8 vezes 8. Né? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. O nono cubo. 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 9 vai dar 729. Tá? 10 vezes 10 vezes 10. Gente, quem assistiu a primeira aula vai se lembrar que 10 vezes 10 é 100, vezes 10, 1000. Então, o cubo com potência igual a 1000, qual é a posição dele? É o 10º cubo. Tá? É o 10º cubo. E vai embora, continua. Tá? Porque, pessoal, os resultados das potenciações que envolvam o expoente 3, então, ou seja, o 1, o 8, o 27, o 64, o 125, o 216, o 343, o 512, o 729, o 1000 e continua, né? O resultado, por exemplo, de 11 vezes 11 vezes 11, né? 12 vezes 12 vezes 12 vai ter resultado. Então, esses resultados de uma multiplicação de 3 fatores iguais são chamados de números cúbicos perfeitos, que são resultados de uma multiplicação com 3 fatores iguais. Beleza? Da mesma forma que os números quadrados perfeitos serão importantes para vocês calcularem raiz quadrada, os números cúbicos perfeitos serão importantes para vocês calcularem raiz cúbica, que será dado mais adiante. Beleza? Então ficamos por aqui, 28 minutos de vídeo. Beleza? Exercícios para fixação. Sugiro que vocês façam os exercícios 3 a 6 da seção de atividades, página 10, apostila azul, né? Volume 2. Tranquilo? Então, ficamos por aqui. Agradeço pela atenção de vocês, beleza? Nos vemos no encontro relativo a essa aula, tá? De representação geométrica de potenciações. E obrigado. Até a próxima. Bye.